Eu fiz um vídeo contando como que foi o meu estudo no último mês da preparação até o Enem 2020 e como que isso me ajudou a acertar 168 questões. E vocês gostaram bastante. Por causa disso, eu decidi fazer um vídeo nesse mesmo modelo contando como que eu estudei nos meus últimos 15 dias. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e hoje eu vou te mostrar o passo a passo do meu estudo nessas duas últimas semanas para conseguir chegar lá na hora da prova no meu ápice. É importante destacar, em primeiro lugar, que o meu estudo nesses últimos dias foi bem diferente do estudo ao longo do restante do ano. Porque durante todo o ano, cada mês, eu quis construir uma base teórica bem forte, aprender muito as matérias, realmente aprender o que eu ia precisar para chegar lá na hora da prova sabendo os conteúdos. E já nessa reta final, não tem mais tanto tempo assim para estudar matérias novas. Em 15 dias nem dá para aprender tanta coisa assim. Mas aí você tem um outro caminho que você pode seguir para dar aquele último up, para dar aquela turbinada no seu desempenho e aumentar os seus acertos mesmo nesses últimos dias. E se naquele vídeo de um mês eu tinha falado que para as primeiras semanas eu estudava matérias novas, fazia revisões, fazia ali um refino e aprofundamento das matérias, e eu ainda conseguia fazer bastante simulado e prova antiga, agora, para essas últimas 2 semanas, já é um pouco diferente. Como a gente está muito no fim ali da preparação, não dá mais tempo de fazer tanto estudo de matérias novas. A não ser que tenha ficado uma coisa muito importante para trás, alguma matéria que ali é quase 100% de certeza que vai cair na sua prova, não vale a pena gastar mais do que 10% do tempo de estudo com essas matérias novas. É melhor focar em revisões das principais matérias, melhor focar em um refino e aprofundamento de alguns conteúdos e, por fim, bastante prova antiga. Inclusive, nesse momento, é melhor fazer prova antiga do que simulado. Detalhando em primeiro lugar essas revisões, o que é muito importante é escolher com bastante cuidado quais conteúdos você vai revisar, porque não dá tempo de revisar mais tanta coisa. Então o seu tempo é precioso, você tem que ali priorizar aquilo que é mais recorrente e que você está mais fraco. Se você tiver bom ali em tudo que é muito importante, que é quase 100% de chance de cair, aí você pode ir para aqueles conteúdos menos recorrentes, conseguir revisar aquelas matérias que caem bastante, mas que não são tão recorrentes assim. Quanto mais você conseguir revisar, melhor. Mas lembra, a quantidade nunca pode substituir a qualidade. Então, se você tiver ali 1 hora, é melhor você revisar muito bem uma matéria, fazer uma lista de questões ali, uma lista direcionada, fazer de 15 a 20 exercícios, revisar a teoria, ver tudo isso, do que você tentar passar o olho na teoria de 5 matérias, porque aí você não vai conseguir lembrar nada. Então lembra, qualidade em primeiro lugar. Não substitui a qualidade de uma revisão por um monte de revisões meia boca que não vão te ensinar muita coisa. Explicando agora a segunda etapa do estudo do refino e do aprofundamento, que o objetivo dela era garantir próximo de 100% de acerto ali naqueles principais assuntos. Aqueles que são figurinha carimbada, que é quase certeza que vão cair, é ideal ali você garantir quase 100% de acerto. Você está acertando praticamente todas as questões que caíram nos anos anteriores do Enem daquele assunto. Por quê? Se é tão provável assim que vai cair, você precisa garantir o acerto nisso. Você precisa ir para a prova sabendo que pelo menos essa questão aí você já vai acertar. Então, para isso, eu pegava ali listas direcionadas com questões daqueles principais assuntos e fazia essas listas. Isso me ajudava, em primeiro lugar, a dar uma própria revisada ali no assunto, né? Também ajudava a aprofundar, porque eu fazia várias nuances, várias partes de um mesmo conteúdo, eu conseguia ter uma visão bem mais geral, bem mais completa daquilo. E por fim, isso me ajudava a entender como que o assunto cai no Enem, né? Porque às vezes você estuda um assunto, mas ele não cai diretamente daquele jeito que você estudou. Então você precisa ter uma visão mais geral. Isso você consegue fazendo listas direcionadas. E ao contrário do resto do ano, que eu recomendo fazer listas de vários vestibulares diferentes, não só do Enem, para ter um aprendizado maior, aqui o ideal já é fazer mais lista daqueles vestibulares que você presta. Porque como eu disse, não é momento de construir base teórica, é hora de aplicar. Então, para isso, você precisa entender como cai no Enem, não como cai no vestibular de outro lugar que você não está prestando. E por fim, em terceiro lugar, as provas antigas. Agora sim é o momento de dar aquele gás final, resolvendo muita prova antiga para chegar no Enem 100% dentro daquele modelo de prova. Agora sim é hora de dar prioridade para isso e estudar mais por isso do que por outros modelos. Qual que é o objetivo, então, desse estudo? Em primeiro lugar, realmente ali, treinar o momento da prova, né? Você vai fazer o simulado, você vai fazer a prova antiga, realmente imitando aquilo que você vai fazer no dia. Fingindo que vai ter um corretor lá avaliando o seu tempo, medindo, cronometrando. Você vai marcar quanto tempo você demora para cada área, vai ver se você está conseguindo fazer no tempo.
Tudo isso é bem importante para que você esteja acostumado com aquele momento que você vai vivenciar lá na hora da prova. E nesse estudo aí das provas antigas, é interessante você guardar as 5 melhores provas, as 5 melhores, são aquelas mais recentes, mais parecidas com aquela prova que você vai enfrentar lá no domingo. Guarda as 5 melhores, tanto do primeiro quanto do segundo dia, para a última semana. Eu vou gravar um vídeo especificamente falando sobre esse estudo na última semana. Por hora, basta que você guarde essas 5 provas. Depois eu vou te falar como aproveitar elas da melhor maneira possível. Então, para essa rotina de realização de provas antigas da penúltima semana, porque da última eu vou falar depois em outro vídeo, para essa rotina da penúltima semana, eu fazia 3 ou 4 provas antigas por semana. E o importante, não pegava o dia só para isso. Tentava começar a prova bem cedo ali, 6 horas da manhã já está sentado fazendo a prova, para acabar antes da hora do almoço e estar com ela corrigida e com a análise de erros feito. Porque com isso eu tinha a tarde e a noite inteira para estudar, para revisar, para estudar os meus erros. Então, não pegar um dia inteiro só para fazer esse simulado, porque o tempo é curto, tem que otimizar. Fazia já bem cedo, ou então deixava para o fim do dia, para que eu pudesse encaixar muitas outras coisas no estudo ao longo do dia também. Saindo agora um pouco dessas 3 etapas, tem mais algumas dicas que vale a pena a gente destacar porque são bem importantes. E a primeira delas eu acho que eu não preciso nem falar, né? Que é sobre a prioridade da redação, do quanto a redação vai valer na sua nota. Eu já tinha passado essas 3 dicas lá naquele vídeo de um mês, mas vale a pena reforçar de tão importante que é. Em primeiro lugar, fazer 3 redações por semana, mandar para correção e identificar aqueles erros que você está cometendo. Principalmente aqueles erros que são mais recorrentes. Você precisa corrigir esses erros enquanto é tempo. Se você está errando na redação que você faz escrevendo em casa, é o que você vai errar lá na hora da prova. Corrige esses erros enquanto dá tempo. Segundo lugar, montar e decorar o caderninho de repertórios. Tem que decorar também, não adianta ficar só no papel se você não vai lembrar. Então decorar ali muito bem os seus repertórios para levar eles para a prova. Por fim, terceiro lugar, leia as redações nota 1000 dos 2 últimos Enems. Por que dos 2 últimos? Porque os critérios de correção mudam um pouco. Nesses 2 últimos anos são mais parecidos com a correção de hoje. Lê o que as redações têm que fizeram elas ser nota 1000. O que elas têm em comum? O que é o critério ali que definiu elas como uma nota máxima? Aonde elas não erraram o que você está errando? E para fechar, como eu tinha falado, o importante agora é colocar na prática. Provavelmente você teve todo um ano ali para aprender muitos conteúdos, você deve ter aprendido muita coisa nova. Mas o que importa agora colocar tudo isso na prática, ver o que você está conseguindo fazer com base naquilo que você já aprendeu, porque não dá tempo de aprender muita coisa nova. O foco agora é fazer questões. Tem muita gente que inclusive está tentando revisar muita teoria e não está fazendo questão, principalmente em humanas. Não cometa esse erro. Nessa reta final, esquece a teoria, ela tem que ser 10% do seu estudo. Faz questões de linguagens, de humanas, de natureza e de matemática. Não importa a área. Faz questões, porque o que você precisa acertar lá na hora da prova são questões. Você não precisa saber a teoria para dar uma aula sobre o assunto. Você só precisa marcar a letra certa no gabarito. Eu imagino agora que nessa altura do campeonato, nessas últimas 2 semanas, a ansiedade esteja a 1000, que você nem esteja conseguindo estudar mais de tão ansioso. Eu lembro porque eu passei muito por isso, eu fiquei muito nervoso, eu não sabia se ia dar certo ou não. Eu estava indo ali mais ou menos bem nas provas, mas não tinha nenhuma certeza que eu ia conseguir reproduzir lá no dia. Mas o único recado que eu tenho para te dar é: dá o seu máximo nesses últimos dias. Dedica além do que você consegue. Faz mais questões do que você jamais fez. Estuda, revisa mais conteúdos do que você jamais revisou. Porque você vai chegar lá na hora da prova com a consciência limpa de que você deu o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, o resultado vem. Isso é consequência, não tem jeito. Se você trabalhou duro ali ao longo do ano, você deu o seu máximo, estudou o melhor de si, é claro que você vai acertar mais questões. Não tem como isso dar errado. Por hoje eu vou ficando por aqui. Para esses últimos 15 dias, eu desejo que o seu estudo seja bem focado, bem eficiente, que principalmente você fique em paz, você não fica tão ansioso assim, que o medo de dar errado, a ansiedade não atrapalhe o seu rendimento. Fique em paz, trabalha duro, porque no final vai dar tudo certo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para acompanhar nessa reta final. Segue também a página lá no Instagram para pegar aquelas últimas dicas para ir bem para a prova. Um grande abraço.